Entrando no ar mais uma Estação Hamburgo, hoje 31 de janeiro de 2017, já se passou um mês aí, parece que foi ontem que a gente estava abrindo espumante e estourando foguete, né? E hoje nós estamos aí então, passado já um mês desse ano de 2017, que é um ano que a princípio promete, um ano que a gente tem muita esperança, que as coisas vão dar certo, né? E aqui ao meu lado eu tenho meu amigo Beto Casper. Boa noite. Boa noite, Fernando. Estamos aqui. Já pediu para mim não fazer nenhuma pergunta difícil, então a nossa pauta hoje vai ser bem leve, né? Boa noite, Fernando, Márcio, os colegas de bancada, Furcolém, a nossa amiga Cida Braga. Prazer estar aqui de novo, tentando lhe ajudar a fazer esse programa, Fernando, com muito carinho. Eu vi uma notícia hoje no blog do Martin Beira a respeito da faixa nobre, que houve uma discussão com o CDL a respeito dos lojistas, dos comerciantes. Como é que foi essa discussão, Beto? Na verdade, não é uma discussão. A nossa entidade ela está tomando a frente e criamos uma campanha que foi lançada ontem, que é a de conscientização dos lojistas para que eles não utilizem as vagas dos seus clientes, né? Os seus colaboradores e lojistas, donos de lojas, hoje nota-se que ocupam aí quase que a metade das vagas disponíveis na faixa nobre. Então, se não tem vaga, não tem vendas, né? Se usou muito o exemplo de que se tu és de uma outra cidade, tens dificuldade de conhecer os locais, as vias, enfim, se tu tens dificuldade para estacionar, passas muito trabalho para te colocar o teu carro em algum lugar próximo ao comércio que tu queres frequentar, numa próxima vez tu pensa duas vezes que tu vai voltar naquele lugar, né? E acontece muito tanto dos proprietários de estabelecimento comercial, dos funcionários, né? Todo mundo quer uma vaga. Sim, até porque a faixa nobre não está cuidando dos lugares secundários, né? Imagina-se que houve uma limpa ali nos CCs que ocupavam aqueles cargos ali, né, para fins de fechamento de balanço, e essas vagas não foram repostas. Então tu tens, não nas ruas principais, nas vias principais se vê os fiscais da faixa nobre, mas em alguns lugares um pouquinho mais fora do trânsito se nota que não se fiscaliza mais, e aí as pessoas vão deixando, enfim, né? Eu acho que é uma boa. Eu hoje, por iniciativa própria, aluguei um estacionamento para 10 vagas de automóveis e para mais 10 vagas de motos para colocar à disposição para meus clientes, né? Meus colaboradores também. Hoje quase todas as pessoas têm um automóvel ou uma moto, né? E os veículos econômicos, como são hoje em dia, sai mais barato do que vir de ônibus muitas vezes, né? Então eles ficam ocupando não na frente da minha loja, mas daí os meus funcionários colocam o carro deles na frente da loja de um vizinho. Então isso é uma coisa muito chata, né? Então a CDL de Novo Hamburgo está encabeçando essa campanha, puxando, tentando conscientizar. Nós mandamos um e-mail para os nossos mais de 1.300 associados hoje, solicitando que, enfim, pensem um pouquinho melhor. Já estamos em contato com uma rede de estacionamentos que possui 12 estacionamentos em Novo Hamburgo, em negociação com eles para que eles ofereçam para o associado da CDL, para o lojista associado um desconto, entendeu? Então a gente está tentando costurar alguma coisa positiva aí para facilitar isso, né? Doutor Márcio Gueira, essa questão já que a gente começou a trabalhar essa questão da mobilidade urbana, essa ocupação do centro por veículos, né, por automóveis, né, já foi muito pior. Antigamente nós tínhamos carroças, com caminhões, né? Hoje a gente já tem essa proibição de circulação de alguns veículos, né, de maior porte na área mais central. Mas talvez a solução não seria o fechamento do centro efetivamente, né, como acontece em grandes centros, como Curitiba, por exemplo. Nós estamos lá ao lado da Ordem, que tem todo aquele espaço ali para o comércio, né, ou separar alguns trechos ali para que haja sim circulação de pedestres, né? Como é que tu vê essa questão? Muito boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui mais uma semana, né? Sempre um prazer estar aqui na bancada, com os colegas, com os amigos. Enfim, eu não acho que Novo Hamburgo tenha porte para um fechamento de centro, né? Eu acho que Novo Hamburgo ainda precisa do trânsito.
eu acho que vai entrar em colapso a curto prazo, né? É muito carro, é muita sinaleira, é muita tranqueira. Se não for feita alguma coisa, realmente vai entrar em colapso. Eu noto isso nos dias de semana, ali 5 e meia da tarde, 6 horas na sexta-feira, é terrível. Não nessa época agora, mas depois que começam as aulas, que o pessoal volta da praia, cada vez eu vejo mais que é complicado, né? Eu vejo os horários que eu saio do escritório, que eu vou a Lomba Grande, e eu já me organizo para que eu não pegue o trânsito, porque senão é complicado. Mas eu não acho que tenhamos assim condições, por enquanto, ou mesmo uma necessidade de fechamento, né? Impedir o movimento. Eu acho que a questão dos caminhões é acertada, né? É uma pena que muitas vezes não há fiscalização e que acaba correndo infração, né? Se vê carga e descarga no momento inoportuno, isso aí eu acho válido. Mas fechamento não. Acho que nós ainda temos um bom tempo aí pela frente para pensar nisso ainda. Eu acho que também nós temos um exemplo na cidade que me parece que as lojas de grande porte ali não sobrou nenhuma ali no nosso calçadão, né? Não que as lojas que estejam ali não sejam valorosas, mas sobraram comércios menores ali, porque o trânsito de automóveis é necessário. É que culturalmente, né, Beto? Novo Hamburgo culturalmente é consumo de carro. Tu não tem a cultura do andar a pé, até porque é muito espalhado, eu acho, né? Se tu queres procurar, é muito longe para tu ir de uma para outra. A Cindy Lojas também fez uma pesquisa que estava no jornal ontem, e me parece que a solução mais viável mesmo é nós colocarmos os parquímetros ali, né? Eu acho que talvez até encurtar um pouquinho esse tempo para 15 minutos, quem sabe, em vez de ser 20. Rogério Porcolém, tu acha também que essa questão do tempo, de limitação de tempo, de uma maior fiscalização? Muito boa noite, seja bem-vindo. Até porque o convite foi de última hora, né? Mas, Porcolém, mas eu sou coringa aí. Já está sempre... rapidão assim, eu acho que parquímetro é a solução, é tecnologia, diminuir esses 20 minutos, eu acho que 20 minutos já né, de coisa para dar agilidade, para dar rotatividade efetivamente. Mas eu quero dar uma notícia para vocês, que foi nomeada a nova comandante da Guarda Municipal, que é Eliane Luiza Schmidt. Ela já foi inspetora-chefe do cartório de trânsito e atual inspetor de serviço. O Júlio Schneider colocou lá no grupo Novo Hamburgo, que eu sigo também, o Marcos faz parte. É um grupo que hoje faz uma participação muito importante na comunidade, né? Traz muitas informações e faz uma ponte entre a comunidade e a prefeitura. Eu vou entrevistar o secretário de segurança, que está sendo muito bombardeado, o secretário-geral, o novo secretário, que é o general, está sendo bombardeado nas redes sociais por a gente não vê o que vai acontecer, o que o secretário final quer da Guarda Municipal, como é que a Guarda vai atuar dentro desse cenário que nós temos de segurança pública. Eu posso dizer da Luísa o seguinte: já trabalhei com ela, é uma excelente profissional, né? É uma mulher que conhece a operação também, já fiz várias operações com ela quando passei pela Secretaria de Segurança Municipal. Como eu já disse, é uma boa colega, uma boa pessoa, é do bem. Então eu acho assim, hoje dentro da Guarda Municipal tem várias pessoas preparadas lá, tanto do sexo masculino quanto feminino, né? Então poderíamos pegar tantas outras pessoas também, mas a Luísa eu acho que é um bom nome. Ela tem uma boa liderança dentro da Guarda, até onde eu conhecia, até aqueles tempos, e eu gostei do nome da Luísa. Acho que agora o que acontece é que a Luísa, ela sabe muito bem trabalhar o operacional. Eu quero saber se a Luísa vai estar amarrada dentro de um pensamento do secretário. O Márcio vem questionando isso dentro do grupo Novo Hamburgo ali. Eu vou entrevistar no Giro da Cidade dia 7 de fevereiro, em parceria com o grupo. Nós vamos conseguir colocar ao vivo pelo Face, viu, Márcio? Já estou me garantindo aí. Então vai ser uma coisa muito bacana, porque as pessoas vão poder mandar a pergunta para o secretário via Facebook também. E é isso aí, nós estamos vivendo uma situação muito difícil da segurança, né? Queremos ver o que a Guarda pode fazer, porque eu sei o que a Guarda pode fazer, dentro da Lei 13.022, que dá poder de polícia. A Guarda não é coadjuvante mais dentro dessa questão da segurança pública, ela é um ator principal, só que tem que saber coordenar essa situação, né? O Márcio também é o que questiona, como é que estão as câmeras? Né? O secretário já procurou, já visitou as delegacias, conversou com delegados, já foi no batalhão, ele que é militar, já conversou com oficiais, com o comandante do CRPO, que é o coronel Haroldo, o comandante Marcel, que está saindo agora, vai vir um outro, mas está chegando o André Stein, que é um baita oficial, um major operacional,
que baixou os números de assalto à mão armada de São Leopoldo, né, com pouco efetivo que tem, porque sabe distribuir. Aí alguém vai dizer assim, não, peraí, mas tem 17 homicídios já em São Leopoldo. É outra situação. 17 homicídios, todos ligados ao tráfico de drogas. E que vão continuar se matando. Mas a brigada vai para dentro da vila, faz a apreensão. Hoje eu dei 3 apreensões, 2 de São Leopoldo. Mas o que mais nos interessa, Márcio, é aquela pessoa que está caminhando na rua que não seja atacada, latrocínio. Não que uma pessoa que está na drogadição não me interessa a vida dessa pessoa, me interessa sim. Mas ela está entrando mais no risco, né? Eu quero saber daquele trabalhador que está na parada de ônibus e é achacado por um vagabundo, né? Então esses números o Major Stein vem com esse trabalho de ter diminuído. Perfeito. Nós temos também aqui na bancada a nossa querida Cida Braga, que foi coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres. Como é que era o nome da coordenadoria lá? Era a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Novo Hamburgo. Sabe que eu me sinto lisonjeada de poder participar de um grupo tão másculo, né? Porque é tão difícil e eu acho que hoje vim para fazer um contraponto. Eu me sinto um pouco depreciada quando o companheiro de bancada sugere que o coronel e o efetivo feminino e masculino, eu acho assim, servidores públicos e esses cargos, como secretário da Guarda Municipal, eu acho que ele tem que vir da raiz da Guarda Municipal, porque esse pessoal trabalha diariamente, conhece a realidade efetiva de Novo Hamburgo. Não são amadores. E hoje nossa guarda tem o poder de polícia. Eu acho isso excelente. E acho também que o pessoal que está na drogadição, ele não pode ser excluído, porque para que ele esteja lá, existe alguém por trás que o colocou lá. Então, eu gostaria de dizer que fico triste, sim. Acho que um cidadão hoje vive dentro de grades, né? Passamos por aqui, essas casas aqui da proximidade, todas gradeadas. Mas eu também entendo que aquele jovem, ou aquele homem, ou aquela mulher que vive em situação de risco, ele também tem que ser observado e assistido. Muito bem, muito bem. Ninguém pensa diferente aqui, né? Eu só estou dizendo que este cidadão está mais em risco. E eu estou preocupado nesse momento naquela mulher, naquele homem que pega ônibus, na parada de ônibus, e está sendo achacado. Que nem uma moça que eu conheço, eu fui na lotérica e ela foi assaltada com uma faca chegando em casa. É humilhante. Uma outra que trabalha no Rio Sul tem medo de sair pela 11 de junho e ela não tem alternativa. E o transporte público no Novo Hamburgo é muito falho, né? Para os trabalhadores que saem à noite, saem desses trabalhos à noite. Aí, a moça trabalha que nem uma condenada, sai, quer ver sua família, ela tem que caminhar não sei quantos quilômetros ali até chegar. Não, vamos marcar. No escuro, ela caminha toda vezes, 11 de junho, passa todo o Vila Rosa para chegar no Paradão lá, que também é totalmente escuro, né? Então, assim, talvez tu não acompanhe meu programa diário, eu tenho aqui das 5h30 às 6h30, eu falo muito dos jovens que estão sendo perdidos, só que eu estou falando de uma fala aqui, tu pega uma fala aqui e joga daí, não dá para fazer toda a análise, né? Eu canso de falar sobre os jovens que não estão sendo recuperados, nesses jovens que são presos, ou por assalto à mão armada, ou pelo tráfico mesmo, que ainda não mataram, e que nós deveríamos estar recuperando, não importa a idade, ou no presídio, ou na própria fase, mas que não existe nenhum plano, até hoje não existiu um plano efetivo. Uma ação ou outra social atinge, e ela é positiva, mas tem que ser uma ação hoje de massa, uma questão política de massa. Jovem na vila deve receber primeiro uma escola integral, jovem na vila tem que receber um projeto de esporte e cultura efetiva, que desenvolva, e também essas escolas desenvolvam um processo de capacitação para o jovem, quando chegar a 18 anos, ele tenha um emprego. Sabe qual é o presídio dos meus sonhos? O presídio dos meus sonhos é pegar toda essa juventude aí que está no crime, não misturá-los com os barões, porque quando ele entra no presídio central, o cara chega lá, olha aqui, meu amigo, tu está entrando na facção tal, eu que mando, tu não vai ser violentado, não vai ser nada, mas assim, quando tu sair, tu tem que fazer um assaltinho para mim, senão eu mando matar toda a família. Ele, quando volta para a realidade dele, nós não estamos lá, nem a polícia, nem o Estado, nem o município. Ele vai fazer o que o cara mandou. Agora, se nós fizermos um presídio diferente, onde nós possamos
punir, porque tem que ser punido, mas também conscientizar e trazer uma nova realidade para essa criatura. Primeiro, trabalhar. Eu aprendi uma coisa desde pequeno com a minha mãe, que eu fui criado por mãe solteira. Só tem uma coisa, meu filho, que dignifica a pessoa: trabalho e estudo. Então, este preso tem que trabalhar. Metade desse salário vai para o Estado para ele pagar a estadia dele, e metade faz uma poupança. Depois de 9 anos que ele cumpriu a pena, além de sair de lá mais qualificado, com curso, um aprendizado técnico de qualquer área, sai ele com uma poupança para começar a vidinha dele de novo e não depender de ninguém. Perfeito. Só que tudo isso não se discute porque, vamos mandar o preso, coitado, trabalhar. Que isso, gente? Todos nós somos coitados que trabalhamos na rua. Mas na realidade, sim, a gente não respeito humano, né? Mas a gente não ouve assim, não ouve assim. Eu não sei quem é que fala, coitado do preso que vai trabalhar, coitado vai trabalhar. Ele precisa trabalhar, porque o trabalho, dignifica e gera a atividade renda. laboral, ela faz parte da ressocialização, né? Então, eu nem quis te questionar em relação a isso. Eu acho que tu está falando uma política que eu acho que falta vontade política de todos. E eu acho assim, que toda essa socialização do preso junto à sociedade é importante. É muito importante. Mas para que isso aconteça... Ele volta para nós. Né? Se ele não voltar recuperado, ele volta pior, ele volta para nós. Para que isso aconteça, nós temos que criar mecanismos. Por exemplo, hoje nós temos um rapaz que veio de Nova York, e daí, no momento que ele estava sendo preso, logo após, ele já foi transferido de presídio, porque era muito perigoso, ele poderia ser morto a qualquer momento. Qual era o rapaz? O Ike. Mas aquele menino era a pena dele, era proteger as informações que ele teria. É o próximo ponto de pauta, então, a prisão de Ike Batista. Tem que preservar o arquivo Beto vivo. Casper. Em pensar que a segunda dele foi pior do que a de muito trabalhador, que é assaltado no ônibus, que é violado seus direitos. Então, é incrível, né? A gente ia começar agora. O que mais me revolta é contra o trabalhador. Eu não suporto ouvir de uma mulher, mãe, de um pai de família, de um estudante, de uma estudante, que foi no seu ir e vir ali, no seu trabalho, no seu estudo, foi parado por um criminoso e ali foi humilhado, às vezes até machucado. Isso é um absurdo, e a polícia tem que concentrar o seu trabalho efetivo e preventivo defendendo essas pessoas. Então, assim, antigamente, Beto, só para simplificar, nós tínhamos um efetivo da brigada que dava sustentabilidade ao policiamento ostensivo. Até 2013 nós tínhamos aqui 23 viaturas da brigada rodando em policiamento ostensivo. Então, 10 ficavam para atender a ocorrência, as outras 13 ficavam patrulhando efetivamente os bairros. Nós não temos isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar a guarda para combater o crime primário e secundário, né? Comércio, essas coisas. Por exemplo, sabe que sai um monte de funcionário de uma grande empresa, seja lá qual for, dá um aporte. Dá uma girada por ali, controla. É isso aí. Tu não está fazendo policiamento para Mas a polícia comunitária já não está, de certa forma, não está conseguindo. Dentro das suas limitações, mas aí tem uma ótima intenção. Sim. Mas não está conseguindo porque só atende a ocorrência, não tem efetivo suficiente. Isso é verdade. Então, assim, hoje nós temos 14 mil policiais, mulheres, homens e mulheres, da brigada. Mas diga-se de passagem, como é que a gente quer segurança se é parcelado em às vezes, parece que 6 vezes? Mas pegou... como é que se cobra isso de alguém? Não, mas eles estão fazendo isso igual. É pontual, é muito recente. Isso aí. Nós vemos de uma história de muito tempo. Mas eu me nenhum dos governadores repuseram que devia ter colocado, e começa lá no Rigoto. Nenhum fez. A brigada foi sendo sucateada. Exato. Então a brigada tem assim, ela tinha nos anos 80, 90, 25 mil homens, hoje tem 14. É o contrário do que deveria acontecer. É que foi aposentando e o pessoal não foi repondo. Eu acho que começou lá no Amaral de Souza o nosso problema, né? Porque para mim fazem 50 anos. Eu acho que começou no Brito. Começou no Euclides Triques, que foi o antecessor. Mas eu acho que nesse assunto da discussão, para mim, me parece que existem duas coisas distintas. Existem aquelas pessoas que não se expõem ao crime, que se cuidam e que estão expostas. E existem aquelas pessoas que se expõem e aceitam correr o risco em função da vida que levam.
Se nós não podemos proteger aos dois, vamos proteger pelo menos aquelas pessoas que não querem fazer parte daquele estilo de vida. Exatamente. Isso não exclui aos marginais, aqueles que querem correr riscos. Todos precisam de atenção, como foi dito, nós temos que cuidar deles, porque eles voltam para nós. Mas se nós não podemos proteger aos dois grupos, vamos proteger as pessoas do bem. Hoje, né, a prioridade. E cobrando dos setores públicos que apresentem como São Leopoldo agora é o Vanazzi o prefeito, agora temos aqui a prefeita Fátima, tem um projeto aí de esporte junto com a educação, que vem do Jorginho Schmidt, aí, que tentou apresentar esse projeto muitas vezes e foi negado, né? Então a gente tem essa esperança de que esses adolescentes, hoje ali a brigada, botei aqui, a brigada prendeu 2 menores, uma moto de 16 anos, os caras bordados de coisa, um tem 2 homicídios, entendeu? E os 2 armados com uma moto, modus operantes, motinho que fica circulando para ver quem vai assaltar. É triste ver esse jovem nessa situação, que poderia estar fazendo outra coisa. O Brizola já queria turno integral para evitar que voltasse para a rua. O Brizola foi o grande cara da educação, junto com o Darcy Ribeiro, né? Na verdade, o Darcy Ribeiro que era o cabeção. Mentor. A pauta não pode ser só segurança pública, muito embora seja um tema muito atraente, muito importante, mas eu gostaria de fazer uma leitura aqui de uma notícia que já foi dada desde ontem a respeito do presidente norte-americano Donald Trump, que fala a respeito da proibição da entrada de pessoas de 7 países, dentre eles Iêmen, Afeganistão, Iraque, Sudão, Líbia, Iraque, né? E esse discurso republicano, que esse discurso ele tem eco lá nas palavras do George Bush filho, quando ele disse que existia o eixo do mal, que era o Irã, a Coreia do Norte e o Afeganistão, que eram países lá de terroristas, né? Como é que vocês estão vendo isso aí? Como é que você está vendo, Márcio Figueiredo? Será que a gente vai entrar de novo numa nova fase mais bélica no mundo, da questão da invasão dos Estados Unidos? Que, na realidade, os Estados Unidos ainda estão no Afeganistão, né? As tropas ainda estão nos países do Oriente Médio. Claro que ele tem uma certa postura, todo mundo já sabia da postura dele na época de campanha, né? Só que eu acho que está havendo um sofrimento demasiado com relação a essa política dele. Primeiro porque é a política do país dele. Pode nos afetar indiretamente no futuro? Pode nos afetar indiretamente no futuro, mas também não acho que vá a tanto, né? Mas eu acho que o pessoal está sofrendo um pouco demais. Eu acho que o pessoal podia cuidar um pouquinho mais aqui de dentro do que está acontecendo, porque nós estamos morrendo. Ali na esquina, na frente de casa, como o Rogério falou há pouco, lá na saída da Unicinos, que mataram um. E aí a gente fica perdendo tempo, né? Não, porque o Trump, porque isso, porque aquilo, porque não deixa os caras lá entrar. Olha, tchê, sinceramente, deixa ele cuidar do país dele. Acho que ele tem que cuidar do país dele. E nós vamos cuidar do nosso. Sim. Né? Eu acho Beto, que tu acha que essas decisões lá do Trump em relação ao Oriente Médio, não sei o quê, alguma coisa, algo disso aqui vai ter reflexo na nossa política, na política do Brasil, que é um país mais... Eu não creio também, eu concordo com o Márcio, eu acho que nós devemos dar muito mais ênfase para as nossas notícias internas e cobrar mais, mas falando especificamente do caso norte-americano, ele não tem como proibir a todos de entrar lá. Talvez entrem lá aqueles que não devam entrar, porque aqueles caras são radicais mesmo, né? Então, acredito que se ele radicalizar com todo um povo, acredito que possam haver ataques muito radicais. E se houver uma sanção direta em relação ao Brasil, como já há em relação ao México? E é sabido, por exemplo, uma cidade que nem Juiz de Fora é uma cidade que... Agora não tanto, mas alguns anos atrás as pessoas moravam nos Estados Unidos e mandavam dinheiro para... Muito da economia de Juiz de Fora, e de algumas cidades, né, do Brasil, vem desses imigrantes que vão para os Estados Unidos. Mas tu viu o absurdo do negócio? Ele não vai. Os caras entram lá clandestinos, mamam na teta, fazem o que querem, e aí quando o cara vai botar ordem no país dele, ele é um monstro. Exatamente. Cara, eu não entendo um negócio desse. Cara, essa galera de Minas Gerais só quer entrar ilegal. Quem quiser viver o sonho americano, como tem amigos aí, o Júlio Schneider e outros amigos, que vai viver o sonho americano dentro da coisa correta,
né? O cara entra lá, trabalha, consegue entrar, manda dinheiro para cá, não manda, o problema é dele. Nós temos que cuidar do Brasil, um país rico. O problema são os larápios de todos os partidos que foram se adonando deste país e foram transformando o país no que ele é hoje. Pessoas morrem na saúde, pessoas morrem aqui, morrem ali, porque Ike Batista, Cabral, Dilma, Lula, Aécio Neves e todos Temer. os outros... Envolvido, né? Mas na lista do Lava Jato. eu quero que caia todo mundo, minha querida. Eu quero que caia todo mundo. Não vem com essa de fora, Temer de mim, que eu não... Isso para mim tem que fazer uma limpada. Por isso que tem que preservar o Ike. Ele é o arquivo vivo, ele vai falar muito mais coisa que tenha para acontecer aí. Para mim, parece muito claro que essa vinda dele tão rápida para o Brasil é porque ele quer ser um dos primeiros a fazer delação premiada. Para não perder a e chance. se beneficiar, Não perder a porque o chance. último que fizeram a delação E premiada vaza, não né, vai porque eles apresentar vão- nada novo, né? Não, Porque eu depois acho, quando eu ele não acho tiver- que tudo isso foi muito bem arquitetado. Ele vem, porque há poucos dias eu vi uma matéria na Globo, que há bem pouco tempo ele era o top model da Globo, fazendo uma fala sobre o perfil dele. E chegou ao ponto de falar que a fortuna dele, que os negócios dele eram uma nuvem. Então, assim, quando a Globo permite falar isso de alguém como esse cara, o Eike Batista, que é alguém muito famoso e que se dizia um homem riquíssimo, quando consegue, é porque o negócio está muito além da nossa... Esses caras tinham tráfico de influência de todos ali, abriam todo. É fácil ser bilionário tendo um governador do seu lado e o presidente que vai abrindo todos os flancos para você, como o Ricardo Boechat fez uma denúncia em 2012, a dona de um estaleiro chamado McLaren, no Rio de Janeiro, Niterói, não conseguia fazer uma expansão do seu estaleiro, que era necessária, porque não conseguia a autorização ambiental. Ao mesmo tempo, o meio ambiente veio lá e multou ela, porque ela não fazia a obra. E aí ela denunciou no Ricardo Boechat, ela entrou ao vivo com o Ricardo, que ele faz um programa direto para lá, para a Band, e ela disse, e ao mesmo tempo esse senhor Ike Batista manda o advogado dele me assediar todo dia para eu vender o estaleiro para ele, a preço módico. Então tinha uma máquina estatal. Isso era um dos negócios, né? E o resto, imagina, cara, olha, esse país precisa ser passado totalmente a limpo. Sim. Não tem um partido que se salve, não tem nenhum deles ali que se salve, e precisa ser passado a limpo para nós. O próprio Ike disse uma frase, né? O país será um novo país a partir de todas essas coisas que estão acontecendo. Ele enxerga assim, porque ele sabe onde ele meteu a mão. Estavam famintos. A gente está chegando no momento do nosso intervalo para os nossos apoiadores culturais. A gente retorna com mais Estação Hamburgo em seguida.